a maior força da terra. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Neemias. Estamos estudando durante estes dias a vida de um dos maiores líderes da Bíblia Sagrada. Neemias foi um dos maiores líderes, o grande administrador, o grande líder da Bíblia Sagrada. E em Neemias 1, 4 a 6 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, ele ouviu que os muros tinham sido derribados e as portas queimadas de Jerusalém, diz que chorei, lamentei por alguns dias. E como era costume dos judeus, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus de grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Que esta palavra nos ajude a entender o que significa a maior força da terra. Vamos ouvir o Espírito Santo falar. Amém? Deixe o seu coração sensível, aberto. Não permita nenhuma lógica. Você sabe que a lógica é a grande arma de Satanás na obra de Deus, né? Ele não pode roubar a salvação, ele não pode entrar na nossa vida, ele não consegue conhecer os nossos pensamentos, mas se você usar lógica, ele usa a arma dele, que é a mentira, e ele não te dará paz. Você pode estar em qualquer lugar desta terra, se você usar a lógica ou permitir mentiras espirituais, ele não te dará paz. É preciso então ouvires a voz de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, estamos de volta em tua casa neste dia tão precioso. Escolhemos, ó Deus, um sábado por mês. É tão lindo, é tão bom, é tão importante. Há um povo sensível nesta grande comunidade de mais de 15 mil membros. Há um povo, há um grupo de centenas de pessoas que têm um compromisso com o reino, que têm um compromisso com o seu chamado, que acredita de que este momento de consagração é um divisor de águas. Sempre chegamos aqui com este espírito, hoje e daqui para diante. Então, Senhor, usa-me e fala à tua igreja aqui presente, e aquelas milhares de testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas que estão lá do outro lado, pela internet, pelo satélite, pelas TV web, rádio web, e que acessaram também as nossas mídias pelo YouTube. Senhor, fala-nos a todos e dá-me uma sensibilidade neste momento para que eu seja fiel ao que tu me inspiraste, que eu não acrescente nem para a direita, nem para a esquerda, nem um til, nem um jota, para que seja a voz de Deus a falar. Em nome de Jesus oramos todos com fé, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo amado. Meus amados, minha família, santos preciosos de Deus, aqueles que em amor foram predestinados, são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são pedras vivas desta construção. A igreja é composta de pedras vivas. Tem uma pedra angular, a pedra de rocha de segurança, que é Jesus, e nós somos os tijolinhos, nós somos as pedras vivas desta construção. Mas você sabe que o grande prazer que eu tenho em me comunicar com o povo de Deus é como pai e filho. Eu gosto desta expressão de João, filhinhos. A oração é, sem dúvida alguma, a maior força da terra. Esse é o tema que o Espírito colocou em mim.
Qual é a maior força da terra? Qual é a força que é onipotente, que tem poder sobre tudo? A oração. Amados, muitas pessoas pensam que oração é algo fora do propósito. Nesta sociedade altamente sofisticada, com tantos avanços tecnológicos, tem muita gente aí fora que diz que ter um relacionamento íntimo com Deus, que viver aos pés do Senhor, é coisa, dizem, isso está na internet, coisa de egos pueris de pessoas inferiores. Imagina você, egos pueris, frágeis de pessoas inferiores. Então o mundo pensa que quem tem vida de oração é uma pessoa que tem inferioridade, que não tem noção da vida. Neste mundo de tecnologia, você toca um dedo, liga com o satélite, ainda existem pessoas que se curvam diante de Deus. Você sabe que nós descobrimos, neste ministério há muitos anos, que a oração nos sustém, especialmente quando enfrentamos problemas que tentam nos sobrepujar, tentam nos derrubar. Nosso ministério não dá passos e depois se lembra que tem a oração. Nós temos na vida da oração o primeiro passo. Por isso temos um ministério específico de oração às segundas-feiras. Temos ministério de intercessão, porque nós entendemos que vida de oração gera a maior força da terra. E eu vou lhe dizer em particular, pessoalmente, o apóstolo Miguel Ângelo tem se ajoelhado diante de Deus, porque eu tenho uma convicção esmagadora que eu não tenho outra saída. Não tenho outra saída. Isto é uma convicção. Aliás, o presidente Abraham Lincoln também dizia isto, o presidente do maior país do mundo, ele dizia isto, que ele se ajoelhava porque ele tinha uma convicção que não tinha outra alternativa. E você deve ter este pensamento também. Deve ser uma convicção esmagadora. Eu me ajoelho diante de Deus porque eu não tenho saída, outra saída, nem outra situação que seja capaz de resolver, de curar, de transformar uma situação. Tenha esta convicção. Então, meus amados, nossa própria sabedoria é insuficiente para viver o dia a dia da vida. Entende, Márcia? É insuficiente. Por isso essa convicção que eu tenho, que é uma coisa avassaladora, esmagadora na minha vida. Eu não tenho outra saída senão me ajoelhar e buscar e orar e depender desta vida de oração. Então nós durante esses dias temos estudado um pouco da vida e da experiência de um dos maiores líderes da Bíblia, que é Neemias, que para mim é um grande líder da Bíblia Sagrada, e era um homem que tinha uma experiência com Deus em oração. Você se recorda? Ele era um copeiro, ele era um sommelier, ele provava o vinho antes do rei beber, Artaxerxes, o rei, e ele era um homem de prestígio junto do rei. Todavia, como copeiro, ele não estava cumprindo a verdadeira missão que Deus lhe dera. E ele ouviu uma notícia de que os muros da cidade santa de Jerusalém tinham sido derribados e destruídos, as portas queimadas, e ele enfrentou uma situação que lhe era grande demais, que não dizia só respeito a ele, mas dizia respeito a todo o povo de Deus, que estavam agora vivendo na miséria e no desprezo, porque os muros tinham sido derrubados. Então Neemias voltou-se para quê?
Ele não foi à delegacia de polícia de Arqueixa, ele não contratou um advogado para entrar com uma liminar no Supremo Tribunal. Ele disse o seguinte: eu vou reconstruir esses muros. Mas como eu vou? Isso não me diz respeito a mim só, mas eu sou o líder. Eu vou reconstruir esses muros. Mas antes de qualquer atitude, antes de qualquer medida, antes de pedir ajuda a milhões de pessoas, ele se voltou para a oração. Ele sabia que a oração era a força mais eficaz, porque havia muitas necessidades e ninguém tomava nenhuma decisão. Então, amado, ouça o que o seu anjo lhe diz. Oração não é tagarelice de vãs repetições. Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que estás no céu. Ave Maria. Isso é tagarelice de vãs repetições. Ouça, oração é guerra. Guarde isto aqui para o resto da vida. Oração é guerra. É uma guerra. E por que Neemias nos passa esta ideia? Diz em Neemias 2,17: estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas estão queimadas. Vinde, depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos descer o opróbrio. Então, ele havia orado a Deus e ele disse: a única forma de nós sairmos do opróbrio, da vergonha, da necessidade, da desqualificação, é entrarmos em oração, para que através da oração Deus nos capacite e nos dê os recursos para reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias 4, 2 a 3, olha como é que o povo via Neemias e via os judeus. Então falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria, disse: que fazem estes fracos judeus? Está vendo como é que as pessoas pensam que o povo evangélico é pueril, é inferior, é fraco? Que fazem estes fracos judeus? Permitem-se-lhe-á isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, das pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vinde uma raposa, derribará o muro de pedra. Portanto, o mundo, quando olha para a igreja de Jesus, e quando olha para nós, pensa desta forma: eles são fracos, eles não têm capacidade para nada, eles são pó, imagina qualquer coisa que eles façam, vem uma raposa e destrói. Essa é a ideia que as pessoas têm, porque eles não conhecem o poder e a maior força da terra, que está à nossa disposição, chamada oração. João disse: a oração vence, porque a fé vence. Oração vence. Então os judeus tinham perdido a credibilidade, tinham perdido o respeito, estavam sendo humilhados, porque os inimigos foram lá e derrubaram os muros. Olha por que é importante você conhecer detalhes bíblicos. Por que muros e portas? Por que é tão importante muros e portas? Porque em Isaías 60, 18, diz: nunca mais te ouvirá violência na terra, de desolação e ruínas nos teus limites. Os teus muros, aos teus muros chamarás de salvação, e as tuas portas de louvor. Quer dizer que as bases da vida espiritual, salvação e louvor, tinham sido destruídos. Então, Neemias disse: qual é a saída para isto? Porque as bases, a salvação e o louvor, os muros e as portas não existem, estão queimados e destruídos. Qual é a solução? Talvez, quem sabe, alguém esteja conosco e diga: apóstolo, qual é a solução? Meu marido foi fazer um check-up e descobriu que tem um câncer. Eu descobri que o meu filho está fumando maconha, que a minha filha está tendo atitudes escusas e escuras. Eu descobri que o meu casamento tem mentira. Eu descobri que a minha empresa tem um ladrão. Eu descobri... talvez você esteja, ou alguém esteja, ou pela internet, dizendo: meu Deus, eu tenho um caos, eu tenho uma situação difícil. Qual é a saída?
Então Neemias diz: primeiro de tudo eu vou orar. Oração é a saída. Lembre-se que ele chorou, que ele se lamentou, que até jejuou. Sabe quanto tempo ele passou nisto? Até que o rei identificou que o rosto dele estava diferente? 4 meses. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. 4 meses que ele ouviu a notícia e disse: gente, Senhor, usa-me, Pai, dá a solução. Porque às vezes a pessoa vem a uma reunião de oração e acha que fez uma oração e não aconteceu nada, e que pronto, já é isso o final de contas. Não é o final de contas. Oração é uma guerra. O bispo André e a bispa Cristiane estão à frente de uma guerra. Eu estou à frente de uma guerra. Nós, bispos nacionais, os bispos da igreja, quem é de oração, amado, está numa guerra. Agora, atenção, nós sempre vamos vencer. Porque quem peleja as nossas pelejas é Ele. É Ele. Então, olhe, um homem cheio de reverência. Neemias 1,5, ele diz: nunca mais choverá. E diz: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Ele conhecia a palavra, ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus. Ele disse: Senhor, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és temível, Tu guardas a aliança, Tu és misericordioso com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Então, a reverência deste homem era algo sensível. Ele conhecia Deus, a relação dele com Deus não era uma relação, um vidrinho de óleo, um óleo na cabeça, um salzinho grosso, um pedaço da cruz. Não, ele sabia quem era Deus, ele sabia que a sua oração seria ouvida e respondida em algum momento, e ele entrou numa guerra. Então, amado, quanto maior Deus se torna para você, menor se tornam os problemas. Isso é lógico, porque as pessoas falam do diabo e o diabo tem o tamanho que você quiser lhe dar. Você acha que ele é grande e poderoso, ele é. Se você acha que ele é derrotado, ele está derrotado. Assim é com Deus. Quanto maior Deus se torna na tua mente, no teu coração, menores são os problemas. Então, Neemias cultivava uma vida espiritual. Ó temível Deus, ó soberano Deus, ó Deus cheio de misericórdia, ó Deus cheio de compaixão, guarda as alianças. Ele tinha conhecimento bíblico. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus não iria permitir que a glória de Israel fosse maculada pelos inimigos, os muros continuassem derribados e as portas queimadas. Olha, amado, você pode estar enfrentando um problema. Se você entrar em guerra, porque está uma batalha, uma guerra, amado, você vai surpreender como é que Deus faz as coisas. Isto não é tagarelice, não são vãs repetições, é uma guerra espiritual. Então, Paulo ensinou isto em Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, vida espiritual não é vou à igreja de vez em quando. Ninguém vence com utopias e coisas surreais. Isto aqui é vida, isto aqui é compromisso. Então Paulo diz, para você ver Deus agir, tem que estar radicado. Radicado quer dizer o quê? Ter raízes. Tem nego que fica 5, 6 anos e depois diz, não é mais a graça, agora é a lei, vou me batizar das raízes. Não tem raízes. E se a árvore não tem raiz, a árvore é arrancada. Você sabe quando passam os furacões nos Estados Unidos, nas Filipinas, eles arrancam todas as árvores, mas não arrancam uma árvore, a palmeira. Ela dobra, mas quando passa o furacão ela volta. Sabe por quê? Porque as árvores que são arrancadas têm raízes superficiais. As árvores que permanecem na tempestade, que dobram e voltam, têm raízes profundas. Não há quem as arranque. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado.
não há nesta terra nenhuma força que me arranque com estas raízes da graça, da revelação, da palavra predestinada de sabedoria, mano. Não há, porque Paulo disse, você tem que estar radicado. Tem que ser edificado. Não pode ficar só nas estruturas e no piso da casa. Nossa vida é comparada a uma casa. Nós temos as fundações, né, as bases, e eu conheço isto muito bem, porque construímos isto aqui, eu vi cada base, cada fundação que nós fomos fazendo e abençoei cada área de construção. Então a Bíblia diz, primeiro você tem que ficar radicado, ter raízes profundas, depois você tem que ser edificado, cada culto, cada mensagem, cada estudo bíblico tem que ser edificado. Depois você tem que ser confirmado na fé. Porque como é que se vê uma pessoa estar confirmada na fé? Quando vem uma adversidade, uma luta, ela não diz, vou-me embora da igreja, vou rasgar o cartão do membro, não amo o apóstolo, aqui não tem o Espírito Santo. Amado, isso é coisa de infantil, isso é coisa de criança, carnal. Radicado, edificado, confirmado na fé, conforme você foi instruído. E se você foi instruído bem, e eu vou lhe dizer uma coisa, amado, acredite nisto, este ministério é um ministério de sabedoria e de instrução. Se você gosta do oba-oba espiritual, você está no lugar errado. Você gosta de um salzinho, de um óleo, de uma mentira que faça um comércio com você, você está no lugar errado. Se você está no lugar de raízes, edificado, confirmado, instruído, e depois você pode dar graças a Deus, você está no lugar certo. Pedro também ensinou isso, em 2 de Pedro 1, 5 a 10, diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, né, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, se você não tem conhecimento, virtude, fé, a pessoa é cega, vendo só o que está perto, não tem visão, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Sua vida vai ser firme. Então, meus amados, Neemias conhecia a palavra, Paulo conhecia a palavra, Pedro conhecia a palavra, e a palavra é que controlava a vida deles. Neemias orava, Neemias louvava, Neemias dava ações de graças, porque esse conhecimento é fundamental. Que às vezes as pessoas têm medo da vida porque não conhecem Deus. Não conhecem Deus. Então eles se amedrontam com tudo, porque não conhecem. Veja mais uma vez, Neemias diz, Senhor Deus dos céus, Neemias 1,5, Deus grande e temível. Deus que guarda a aliança, Deus que honra a sua palavra, Deus que tem misericórdia. Então Neemias estava debaixo da soberania. Ele reconhecia que Deus era soberano na vida dele, tinha domínio absoluto. Por que ele precisou de expressar isso tudo? Porque o cativeiro que os judeus estavam vivendo era em função da quebra da aliança com Deus. Eles tinham quebrado a aliança, pecaram, estavam sofrendo, tinham sido desterrados, estavam na Babilônia. Então, Neemias tinha convicção, tudo o que nós estamos passando é em função de quê? De pecado. Quebramos a aliança. Deus estabelece regras Deus tem padrões e regras. Mas não são as nossas regras, são as regras dele.
Ele é que é soberano. Se ele disse, perdoe para ser perdoado, é a regra dele. Se ele disse que para eu ter recursos financeiros eu tenho que ser um fiel dizimista, são as regras dele. Não adianta o que dizem os irmãozinhos da internet, amados. Os irmãozinhos da internet são pó, são nada, são coisa nenhuma. Então eu não posso colocar os meus olhos no Google, eu tenho que colocar os meus olhos na Bíblia Sagrada. Eu tenho que ouvir e praticar. Então, Neemias sabia que a despeito do povo ter pecado, e então abriram uma brecha na vida, e o inimigo foi lá e derrubou a cidade, derrubou os muros, ele sabia, não, mas Deus é misericordioso. Isto vai ter que mudar. O salmista no Salmo 103 diz isso. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é assaz benigno. Então, ele sabia, olha, Deus é misericordioso, é bom, é paciente, é maravilhoso. Ele não vai permitir esta vergonha o resto da vida. Joel também diz isso, Joel 2,3 diz, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele se arrepende até do mal. Então, meus amados, Neemias, o grande líder, foi persistente, pois ele tinha a certeza que o Senhor responderia às necessidades do povo. Neemias 1,11 diz isto, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam no temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, ele orou e disse, agora, Senhor, o rei tem que me permitir ir lá. Então, trabalha no coração do rei, para quando eu chegar à presença do rei, as coisas estarem feitas. E ele chegou à presença do rei, e o rei disse, você está triste? O que há com você? Você é um homem alegre. Então, foi quando ele abriu o coração, resultado da oração. Então, meus amados, como é importante perseverarmos na oração. Veja que Neemias orou até que obteve resposta. Quando Deus coloca a sua mão sobre um pedido, Ele usa seus meios sobrenaturais para responder. Ele usa meios sobrenaturais. Ezequiel 36:27 diz, porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Veja, quem cria as estruturas, quem abre a porta, quem põe o caminho no deserto, quem faz do ermo um açude de águas, é Deus. Então Neemias foi reverente, Neemias foi submisso, e claro, você sabe que para que a oração tenha efeito, tem que haver honestidade, tem que haver sinceridade, tem que haver retidão. Neemias 1,7 ele diz, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os juízos que ordenaste. Então ele reconhece que o povo tinha pecado, e amado, e quando se peca, se abre uma brecha. Quando se peca, se abre uma brecha. Jerusalém ficou em miséria por causa do pecado. Que às vezes a pessoa diz, eu não sei por que dá tudo errado na minha vida. Veja como é que está vivendo, mano. Então eles quebraram a aliança. Neemias 1:8 e 9 disse, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre todos os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Então Deus disse, olha, enquanto vocês estiverem em pecado, a aliança está quebrada, eu já expliquei aqui.
Quando você está na igreja, está debaixo do manto protetor, do apostolado, da igreja, da graça de Deus, é como andar na chuva com um guarda-chuva gigante. Você não se molha. Mas se você sai debaixo desta cobertura, aí vem as consequências do pecado. Então o povo pecou e Deus disse, olha, enquanto vocês estiverem com essa aliança quebrada, eu não posso fazer nada. Mas se você se converter, se você voltar aos meus mandamentos, isto é que é coisa de misericórdia, porque a Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas Deus o levanta, Deus o ergue. Então, Neemias sabia que o Senhor iria resolver cada detalhe. Neemias 1:10 diz isso. Estes ainda são os teus servos e o teu povo. Quer dizer, Neemias estava lembrando a Deus o que Deus sabia. É que uma vez servo, é servo para sempre. Uma vez ovelha, é ovelha para sempre. Eles pecaram, mas continuavam sendo filhos de Deus. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Então disse, ainda são teus servos, ainda é o teu povo. Foi o Senhor que o resgatou. Então, a noção da vida espiritual, amado, é muito importante. Este conhecimento que nós lhe passamos aqui todos os dias. Estes valores espirituais que lhe são ensinados, que são os pastos verdejantes, são as águas tranquilas e de descanso. Isto é muito importante. Você é radicado, você é edificado, você é confirmado na fé, você dá ações de graças, você vive uma vida espiritual maravilhosa. Então deixa ainda lhe falar sobre esses 4 meses de oração. Porque Neemias 1:1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então ele começou a orar no mês de Quisleu. Então este mês de Quisleu, do original, quer dizer que ele começou a orar em novembro, dezembro. Ele orou novembro e dezembro. E depois diz o 2:1, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Nisan quer dizer o que na Bíblia? Março e abril. Então ele orou novembro e dezembro, depois foi até fevereiro e março. Quer dizer, ele começou no meio de novembro e chegou ao meio de abril. Ele orou 4 meses seguidos. Quisleu e Nisan. Então, do meio de novembro a meio de abril, 4 meses seguidos. Isso é muito importante. Às vezes nós achamos, eu já orei 3 vezes e Deus ainda não me deu um marido. Calma. Ora 4. É porque eu estou lhe falando, oração é uma guerra. Nós estamos em guerra. E não é a guerra civil do Rio de Janeiro, da bala perdida, é uma guerra espiritual. Então, quando você se propõe alguma coisa, mas não joga uma oração tipo uma seta, uma flecha. Senhor, tu sabes de todas as coisas, amém. Não, isto é guerra. Eu não sei quem viu aquele filme Quarto de Guerra. Algum dos senhores viu? Quase todos vimos, né? Eu faço do meu escritório um quarto de guerra. Eu tenho 2 quadros de cortiça, cheio de coisinhas, cheio de papelinhos. E ali, meu amado, toda hora, em nome de Jesus. Bem, eu tenho muita coisa no meu coração que você nem imagina. E eu vou lhe dizer, eu tenho uma convicção esmagadora que a única saída que eu tenho é me ajoelhar diante de Deus. Porque se eu tentar com meu jeitão, vou me dar mal, amado. Então, 4 meses. No mês de Quisleu, entre novembro e dezembro, até o mês de Nisan, março, abril. Ele teve clareza, ele teve lucidez, ele compreendeu o que tinha que fazer, o que o povo deveria de fazer, e a sua confiança era tal, porque ele tinha a certeza que a vitória
chegaria. Amado, a nossa vitória vai chegar. Em todas as áreas. Todas as áreas. Você sabe por quê? Porque nós aqui nesta igreja começamos a orar em janeiro e vamos até dezembro, amado. E roda o ano, já começa outra vez. Olha, nós somos um povo terrível. Sabe o que um dia o demônio me chamou de osso duro de roer? Esse aqui é um osso duro. Eu sou osso duro. Porque eu tenho este entendimento. E por que Neemias chamou a si essa grande responsabilidade? Não tinha um rei para fazer isso, mas o rei não estava nem aí. Nós temos muitos políticos no Brasil, não estão nem aí para o seu bem-estar, meu amado. Não ponha tua confiança. Agora vai. Agora. Amado, não. Eu já lhe falei, o meu presidente da República chama-se Jesus Cristo. Isso é uma loucura. O que se passa hoje no Brasil é surreal. Porque o Brasil está em crise financeira. O Brasil nunca teve crise de nada. O Brasil é riquíssimo. Nós tivemos muita gente roubando. Esse é que é o problema. Agora tem crise onde um país que fatura 3 trilhões, 4 trilhões. Não tem crise nenhuma. Somos um país riquíssimo. Agora um monte de gente roubando, meu amado. Então, o que era este homem, Neemias? Ele era um líder. Ele tinha interesse nos outros. Ele soube dos problemas. Ele orou, ele chorou, ele lamentou. 4 meses, amado. Então, líder só é líder se considerar o bem-estar dos seus liderados. Olha, eu sou o líder da igreja, cada um tem uma liderança. Você é o líder da tua casa, é o líder da tua empresa, é o líder da tua família. Cada um de nós tem uma liderança. E eu vou lhe dizer uma coisa. O líder precisa de ter muita coragem para liderar. Amado, eu estou nisto há 39 anos. Há 39 anos que eu ouço guerra contra mim. Eu não era um pastorzinho pequenininho lá na Ilha do Governador. Já diziam que eu roubava. Que eu vivia em 4 apartamentos, que eu vivia não sei o que. E eu lutava contando notas. Lembra daquelas notas de 2 antigas? Você ia na feira com uma verde. Aí eu lutava para contar aqueles verdinhas, que R$2, 2 cruzeiros, sei lá o que era, com um monte de zero. Sabe? E a turma dizia, ele rouba, ele faz, ele acontece. Se você quer liderar a tua casa, quer liderar a tua empresa, quer liderar o teu escritório, o teu negócio, o teu empreendimento, você precisa ter muita coragem para liderar. Ninguém sabe quão difícil é ser líder, especialmente na obra de Deus. A pessoa vem, te amo, eu não consigo viver sem o amado, a sua palavra é a melhor do mundo. Oh, meu apóstolo, te amo, seu meu anjo, meu líder. No dia seguinte, olha, eu vim comunicar que eu estou saindo porque eu não concordo com a igreja. Olha, macaco e daqueles brabos. Então você sabe, você é o líder da sua casa, você é o líder da sua família, você é o líder do seu escritório, do seu empreendimento, do seu trabalho. Então, amado, não espere que muita gente te valorize. Não espere aplausos. Eu não espero aplausos e que as pessoas... Eu sei da minha chamada. Eu sei quanto o líder tem que se esforçar para ser realmente um bom líder. E para ser um bom líder, seja da casa ou da empresa, da loja, do que for, precisa ter muito trabalho. Muito trabalho. Tem que liderar com responsabilidade. Tem que liderar com transparência. Tem que saber manter a equipe com ânimo. Não era isso que Neemias fazia? Todo mundo, as suas mãos prontas para obra, e mantiveram o bom ânimo. Isso foi resultado de uma liderança. O líder tem que manter um padrão alto, seja na casa, no empreendimento, na loja, na empresa, no comércio, não importa, um padrão alto. Tem que ter coragem. Especialmente na obra de Deus, bispos. Nós temos que ser gente de coragem. Senão não avança.
O diabo não te dá paz em nenhum lugar do mundo. Paulo estava preso, o diabo estava lá chateando ele. Paulo pregava, o diabo estava lá chateando ele. Paulo ia à presença do rei, estava lá alguém para chatear. O diabo não dá paz a ninguém. Com as suas mentiras, porque ele não pode entrar, não pode captar pensamento, não pode te chatear. Pode te perturbar. Então, o líder tem que ter coragem. E você sabe, amado, seja líder da casa, da empresa, do negócio, da escola, da igreja, todos querem ver no líder o senso da integridade. Nós temos muitos pastores nos assistindo em vários lugares do Brasil e do mundo. O líder tem que ser visto como um homem ou uma mulher íntegras, que fale com o povo, que seja próximo, que fale com os empregados, com os funcionários, que seja próximo, que seja transparente, que seja honesto. E estas virtudes todas estavam na vida de Neemias. Senão Deus não lhe teria dado uma missão de restaurar a cidade de Jerusalém, que é a cidade mais importante do mundo em questões religiosas. Então, todas as pessoas têm que entender como é que o líder chegou ao nível que ele está. Seja o líder da casa, seja o líder da igreja ou da empresa. Todo mundo aqui neste ministério tem que saber como é que eu cheguei aqui. Você conhece a minha história. Eu lhe tenho mostrado como é que foi desde o hospital militar, do acidente do exército, até ao último reconhecimento internacional que eu estive agora na Academia Militar da França para receber um título e uma medalha de ouro. Isto é uma estrada longa. Eu não caí aqui ontem de paraquedas. Os senhores que me acompanham há muitos anos sabem, aqui não tinha uma igreja de um dia para o outro, um templo, um edifício, com tudo que nós temos aqui. Amado, isto é fruto de trabalho. Olha, de muito trabalho. Eu já lhe disse isso, amado. Eu tinha que criar a credibilidade da graça de Deus. Eu tinha que mostrar ao mundo que com fé se fazem coisas acontecer, Amado, nós começamos a construção deste mundo que está aqui, porque é um mundo. Com o dinheiro da igreja, tínhamos $200 mil bloqueados pelo governo Collor. 65 trabalhadores, engenheiro, topógrafo, arquiteto, pastores, rádio, televisão, tudo nas minhas costas. Não havia dinheiro e eu tinha que manter a equipe animada. Vamos lá, temos que crer, vamos lá, vamos ver. Olha, tinha dias que eu tinha vontade de pegar um camburão e fugir para um lugar qualquer para ninguém me ver. Olha, foram dias angustiantes. Mas você sabe, você tem que conhecer a minha história. E se você é líder da sua casa, os seus, da sua empresa, dos seus negócios, as pessoas têm que saber como é que você chegou onde chegou. Porque, irmãos, é muito simples hoje dizer, eu estou aqui na igreja, eu estou esperando a minha oportunidade para o altar. Tem gente que chega aqui com 1 ano, 2, já quer sentar na janela. Isto é fruto de muitos anos, amado. O líder tem que mostrar e o povo tem que entender como é que nós chegamos onde chegamos. Nós temos aqui gente na igreja que era jovenzinho. Hoje são senhores casados com filhos. Eles conhecem essa história. Então, amado, todos trabalham melhor quando são liderados, com transparência, com honestidade. E os liderados dependem dos líderes. Às vezes as pessoas pensam assim, o líder da nossa igreja não faz nada, só fica dando ordem, sentado e dando ordem. Você não tem ideia do que é a nossa vida, amado. Você não tem a ideia. É desde manhã à noite. Eu do lado, porque morreu, vamos orar, tem que ter um bispo, vamos orar, liga para a família. O outro lado da minha esposa, olha, não divorcia, segura, perdoa. Né? Olha, nós vivemos o dia inteiro nisto aqui. E eu não desligo telefones, hein? Eu conheço muita gente,
por Vibracol, está no Vibracol, não tinha carga. Tem carga sim, não querem atender. Nós não. Nós recebemos, às vezes, telefonemas 9h30. Ontem, a bispa me ligou, eram quase 9h30 da noite. Eu lhe atendi. E Maria, você que está na Noruega, que me liga 3 horas da manhã, para eu te arranjar dinheiro para pagar uma missa. Não dá para eu dar dinheiro para pagar a missa, minha amada. Mas liga 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque se esquece que aqui tem fuso horário, né? Então a pessoa está em outro país e manda brasa. É de Angola, de Moçambique, de Portugal. Amém. Esta não é minha missão, eu não sou líder. É o preço que eu pago. Deus fortalece. Então, muita gente pensa, o líder fica sentado mandando brasa. Amado, o líder tem uma batalha muito maior do que os liderados. Muito maior. Agora, isto é um chamado de Deus. O líder tem que pensar no bem-estar dos liderados. Efésios 6:9, ele diz assim: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O líder não pode fazer acepção de pessoas. Amado, eu trato a Dona Maria, que não é dizimista, da mesma forma como eu trato o irmão que tem um dízimo de 5.000 ou 10.000 por mês. Mesmo carinho, mesmo amor. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é preta, é branca, é azul, é amarela, é gorda, é baixa, alta. Nunca na minha vida eu fiz acepção de pessoas. Nunca. Você sabe por quê? Eu sei de onde vim. Entende, Everton? Eu vim da morte. Eu vim do hospital. Eu vi o meu corpo apodrecer. Eu não brinco com a vida, amado. Não há espaço na minha vida para brincar com a vida. Por isso é que eu sempre digo, temor e tremor. Não há espaço. Então, Colossenses 3:1. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, buscai. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu gostaria muito de ter aqui nas nossas consagrações a igreja lotada como fica domingo de manhã. Porque isso que nós tratamos aqui aos sábados de consagração não é evangelístico, é crescimento. Estamos pegando a pedra bruta e lapidando os diamantes. Eu tenho aqui diamantes na igreja. Então nós não podemos negligenciar ou ignorar a importância da oração. Jesus disse isso em João 15:5. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E ele diz uma coisa aqui: sem mim, no way. Sem mim, nada. Então, muita gente na obra de Deus desvaloriza a oração. Acha que a oração é coisa pueril, inferior. Não preciso de orar. Amado, a força da oração é maior do que qualquer poder humano. Você sabe por quê? Porque quando se ora, se recorre aos recursos infinitos de Deus. Infinitos de Deus. Então, parecia que o problema de Neemias era grande demais. Como é que um copeiro vai reconstruir uma cidade? Se o rei não quer saber, os governadores não quiseram saber, os administradores não queriam saber, como é que, você sabe, quando você começa a orar, Deus começa a mostrar as soluções dele. Uma situação que parecia intransponível foi reduzido a algo dominável. Depois de 4 meses de oração, Deus deu a solução. Porque não foi 3, porque não foi antes. Porque Deus tem as suas regras, amado. Ele tem o tempo e o modus operandi. Amado, isto é ipso facto, não há como mexer nisso.
Eu queria que muita coisa já estivesse resolvida ontem. Deus disse, just a moment. Eu é que tenho o tempo e o modo. Às vezes é chato, você angustia. Eu queria logo ver as antenas, eu queria logo ver aí. Eu queria muita coisa. E Deus disse, wait, espera. Eu é que estou trabalhando nas circunstâncias. Então, às vezes, há coisas que parecem intransponíveis. Deus reduz a algo dominável. Então, ele foi para lá, juntou-se a meia dúzia de pessoas e reconstruíram. Então, a verdadeira oração abre os olhos a coisas que antes não eram vistas. Às vezes, você está vendo o impossível, uma doença, um problema, não sai, a justiça, parece que é tudo impossível. É intransponível, aí você começa a orar, vem a primeira reunião, vem a segunda, grita, pula, salta, e você começa a perceber as possibilidades de Deus. Então, a oração tem mudado o curso da história de muitos milhões de pessoas, porque Deus faz o que é impossível nós fazermos. Eu vou lhe dizer, amado, dentro da sua casa, especialmente nas refeições, amado, você tem que chamar a família para orar. Na minha casa é assim, quem vai orar é o apóstolo. No dia seguinte, quem vai orar é o apóstolo. Então, essa é a minha função. Eu amo oração. Eu vou à academia evangélica, quem vai orar é o apóstolo. Eu vou a uma reunião, quem vai orar é o apóstolo. Sabe por quê? Porque eu gosto, eu sei, eu me movo no mundo espiritual e eu sei como tocar o coração de Deus. Isso é uma força, é uma guerra. Então, Deus nos enviou para esta terra exatamente como Deus enviou Neemias. Deus sustentou Neemias no meio das vicissitudes e das adversidades. Por isso é que Paulo, sem ser prolixo, mas nós precisamos sempre de voltar a esta questão de Paulo. Paulo disse, aquele que é poderoso. Você acredita que Deus é poderoso? Não, assim, você acredita mesmo? Mais ou menos. Porque eu sou seu líder, estou lhe ensinando. Note uma coisa, eu não estou aqui seduzindo ninguém. Eu não tenho jeito para seduzir ninguém. Eu estou aqui lhe mostrando o caminho. Amado, acredite na oração. Disponha-se. Neemias orou de Quisleu a Nisan 4 meses. Por quê? Porque era uma coisa grandiosa. E quanto maior é a obra que você quer realizar, maior o teu tempo com Deus, amado. Se você está pensando numa dor de dentes, talvez 2 orações resolvam. Mas se você está pensando em algo grandioso, então eu quero muito que você entenda estas verdades. Porque Paulo diz, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que é, apóstolo? Do que pensamos ou pedimos. Porque há um poder que opera em nós. Cristo em nós, a esperança. Oi, você está entendendo isso? Ou sou eu que estou entendendo? Diga aí um amém se você está entendendo. Então quando Paulo diz que ele pode fazer infinitamente mais, você já conhece esta expressão. Vem do original grego, infinitamente mais. Uper, ek, perissou. Então, o que quer dizer infinitamente mais? Inteiramente fora de medida, mais do que suficiente, superabundante. E Deus usa métodos fora da imaginação ou do entendimento humano. Métodos fora do entendimento humano. Eu já lhe falei 1 milhão, hoje vou lhe falar 1 milhão e um. Então não tinha uma senhora católica, rica, que estava em Jerusalém. Eu nunca fui lá a Jerusalém. Ela estava lá no Monte das Oliveiras, rezando, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora. E de repente ela abriu os olhos e viu um homem rindo para ela.
um rosto. E uma voz disse: ajuda este homem. Ela chegou ao Rio de Janeiro, ligou. Ela não via televisão, tinha uma toalha branca, era uma senhora idosa. Quando ela abriu, apareceu um homem rindo para ela, era eu. Ela viu o telefone da igreja, ligou e disse: venha na minha casa. Eu estava na nossa rádio em Casimiro de Abreu, estava muito longe do Rio de Janeiro. Peguei o carro, cheguei 10h30 da noite na casa da senhora, Copacabana. E ela me disse: foi você? Mas era eu. A senhora me viu? Tem certeza que sou eu ou é o Macedo? Não, é você. Seus dedos estão normais, é você. Então, e o que a senhora quer? O que você precisa para fazer essa igreja? Deus mandou me ajudar você. Olha só, de uma vez a senhora correspondendo em um cheque, correspondia a $350 mil. Só de uma vez deu 1.200.000 para mim, na hora assim. Ela nem sabia preencher o cheque, eu que preenchi lá, assinou. Depois, todas as vezes que eu precisava, eu ligava: minha amada, precisamos mais não sei o quê. Perfeitamente, pode vir. Amado, Deus usa métodos fora da imaginação, fora do entendimento. Pastor, e como é que então o senhor conseguiu? Porque aqui tem muito dinheiro, mas se investiu aqui muito. Olha, foi no plano Collor, não havia dinheiro. Sabe o que nós começamos a fazer? Tirar anel, brinco, dente, não sei o quê, de ouro. Nós juntamos 3 ou 4 bolsas de ouro desse tamanho. Ninguém tinha dinheiro. Como é que agora o que adianta eu ter isso tudo aqui se ninguém tem dinheiro? Não, tem um senhor em Niterói, um árabe, que tem muito dinheiro escondido no colchão. Lá vou eu com bolsinha para Niterói. O árabe, quando me viu: muito bem, vamos lá, Maktub, estava escrito, Maktub. Eu, salam aleikum, salam aleikum. E o homem, toda semana eu ia lá com um bolo de ouro, ele pagava em dinheiro, eu chegava, pagava aos funcionários. Eu ia lá, pagava. E no paga, 2 anos e 9 meses depois, estava tudo pago e inaugurado. Qual foi o método? Qual foi o método? Qual foi o coach? Qual foi a regra de marketing? O senhor usou roupa cinza com gravata vermelha para aliciar as pessoas. Mas já lhe falei que eu não alicio ninguém, eu não seduzo ninguém, eu não dou mole para ninguém. Nem para Kojak. São métodos de Deus. Então, às vezes, você diz: mas aqui diz câncer. Olha, Deus usa métodos, amado. Deus seca células malignas instantaneamente. Instantaneamente. Deus abre porta. Pastor, mas não dá, porque assim, eu fui fazer uma prova, são 1.000 candidatos para uma vaga e só tem 12 vagas. Essa vaga é tua, meu amado. Sabe por quê? Uper ec perissou. Então você precisa saber disto, porque a oração é o segredo que abre, é a chave que abre as comportas de Deus. Pastor, mas eu às vezes até nem sei orar. Não tem problema, deixa eu te explicar com a Bíblia. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então Deus sabe que nós na carne, imagina, não valemos nada. Porque nem sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, até com gemidos inexprimíveis. Porque às vezes você já passou tanto problema, já enfrentou tanta luta, e uma coisa você fica lá, aleluia, e nesse gemidozinho aí, meu, Deus está operando. Gemidos inexprimíveis. Às vezes, amado, eu também fico lá sem saber o que dizer e começo a falar em línguas. Versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então a oração é muito interessante, porque é o Espírito intercedendo do meu Espírito para eu falar do Espírito. É maravilhoso.
Não importa se são 2 minutos, 5, 10, 15, não importa. Amado, vou lhe dizer isto pela terceira vez. Eu tenho uma convicção esmagadora que eu, Miguel Ângelo, não tenho saída se não ser de joelhos diante de Deus. Não tenho. Eu não tenho saída. Porque a coisa é grande, é grandiosa. Como é que eu vou? Pastor, e quando nós estivermos bombardeando o mundo, mensagem, isto que o senhor diz, depois é traduzido em espanhol, francês, inglês, italiano, alemão, árabe, chinês. Minha esposa só pediu condição, que tenhamos mensagem em chinês. Chinês, japonês, coreano. Amado, o que vai ser deste mundo, amado? Olha, nosso ministério é um anjo de glória. Eu vou lhe dizer, nós vamos contribuir para a vinda de Jesus, para a volta de Jesus. Pastor, mas como é que Deus vai fazer? Porque é muito dinheiro. E é muito dinheiro, Ele é o dono da prata e do ouro, meu. Minha é a prata, meu é o ouro. Eu vou sacudir as nações, disse Ageu, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira casa. A glória da graça é muito maior do que da lei, meu irmão. Deus está com pressa que isto aconteça. Agora, como o diabo não dá paz a ninguém, ele tranca a porta, ele impede, ele diz às pessoas, não dá dinheiro para ele não, porque se você der dinheiro, o cara vai falar da graça, não pode ninguém ouvir graça, tem que ouvir lei, condenação, morte, sacrifício, rala, vai para o monte, fica lá a noite toda sendo picado por mosquito. É isto que o povo gosta, óleo, sal, fogueira santa, não deixa ele falar. Então, amado, o diabo não dá paz a ninguém. Seja na prisão ou seja na beira da barra lá, tomando água de coco, o diabo está lá te chateando a cabeça. É preciso essa vida de oração. Então as nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Nossas orações nos mantêm no lugar em que Deus nos pode usar realmente. Oração sempre prevalece. Então não tenha medo de fazer mudanças. O sonho que você tem pode parecer impossível, mas Deus faz das impossibilidades coisas possíveis. E qual é a chave? Oração. Oração libera os céus. Então eu quero muito que você seja um homem de oração. Eu quero muito que você seja uma mulher de oração. Não pega o seu carro sem orar, não começa o dia sem orar, não termina o dia sem aquele momento lá dentro da tua mente de reflexão, Senhor, obrigado, graças a Deus por Jesus. Então, seja um homem de oração. Você sabe por quê? Temos agora 5 minutos, deixa eu ver se é 5 minutos, 5 a 7 minutos, isso é outra coisa que nós temos que pensar. Quando o líder disser que 5 a 7, meu amado, é 5 ou 7, porque eu conheço lugares que o pastor diz assim, estamos chegando ao minuto final, 1h30 depois ainda está lá, repetindo a mesma coisa. Então vamos lá, 1 Coríntios 2,16, pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Nós vemos a vida pelo ponto de vista de Jesus. Os seus valores, seus desejos, sua mente. Nós somos nesta igreja totalmente dependentes de Jesus. Versículo 5 adiante. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, meu amado, se nós temos a mente de Cristo, nós compreendemos os planos de Deus, nós queremos ver a glória
nós queremos ver vidas salvas. Nós temos que ser obedientes, nós temos que ter um coração de compaixão, sermos homens e mulheres de oração, perseverantes em oração, porque os céus respondem somente ao clamor do justo. Note uma coisa, brigou com a esposa, Deus já fechou a oração. Tem que resolver. Antes de tomar a vida infernal, tem que resolver. Não adianta, mas essa aí, amado, ouça, essa aí é a esposa. Açaí é uma massinha marrom que vem de Belém do Pará. Dizer que essa aí, amado, ouça o que você fala da sua esposa e do seu marido. Deus é implacável quando se quebra a aliança. Veja, o povo de Deus passou o que passou lá no livro de Neemias, porque Neemias foi sincero, ele disse, olha, nós quebramos a aliança. Aí quando você quebra a aliança, você está dizendo a Satanás, Satanás, agora você que tem o senhor da minha casa, pode esfarelar aqui, esboroar todo mundo. Dá brecha. Agora, quando você está focado naquilo que Deus é, quando você sabe que oração é uma guerra, que Neemias tinha um caso que era intransponível, que nem o rei queria resolver a questão. O rei azeite para essa gente, que fiquem os muros quebrados. Ele traz a si como líder, você é o líder da sua casa, traga a responsabilidade, orar pela família, orar pelos projetos, orar pelos teus sonhos, mano. Mas não tem porta de emprego, não tem para o ímpio, tem que ter para o crente, amado, porque quem abre a porta é Deus. Não pare, sonhe grande. Eu estou lhe dizendo que eu tenho sonhos, que se eu te contasse, você ia desmaiar aqui dentro da igreja. Então nós temos uma guerra. Não é tagarelice. Então quando a gente se põe de joelhos, ou põe o pó no rosto, ou põe o rosto no pó e o pó no rosto, né? Amado, isto não é tagarelice. É porque eu estou convencido, capitão, isto é esmagador para mim, que eu não tenho alternativa. Eu não tenho saída, bispos. Eu não tenho saída. Ou eu dependo e oro, ou estou frito. Porque o diabo não dá paz para ninguém, meu amado. Com as mentiras, com os dardos, dia e noite. Dia e noite. O Paulo não estava preso na prisão, o diabo estava lá, xingando ele, né? Foi no ano do rei, lá estava lá um mágico, lá chateando. Olha, onde você anda, você tem uma situação que se você não for focado em oração, você não aguenta. Tropeça, não dá fruto, fica cego. Por isso é que eu lhe chamo aqui as consagrações, para nós podermos refletir em algumas coisas, porque eu não tenho tempo para pregar estas coisas muito extensas na igreja, mas são reflexões que fazem a vida realmente mudar. Então, qual é a saída que nós temos? Oração. Oração. E guerra não é oração para... Pastor, eu sou um comprador, eu sou um vendedor, nenhuma empresa vende, nenhuma empresa compra. Essa é a tua confissão? Diz, a despeito da mentira que está aí na cidade, no país, mas eu declaro, este é o foco de Deus. Este é o foco, tem que reagir, tem que ser determinado. E se você é o líder da tua empresa, da tua casa, dos teus negócios, você tem que ser transparente. As pessoas têm que compreender que o líder não é o que fica sentado mandando bomba. É o exemplo. Os filhos, o que esperam dos pais. Exemplo. Então, como nós não temos alternativa, nem saída, que não seja a oração, é que a gente podia aqui criar uma feitiçariazinha na igreja, né? Olha, o Espírito me falou que no sábado que vem vamos colocar aqui um tambor com óleo, fogueira, que agora não é só fogueira santa, é fogueira
de Jerusalém, porque eu trouxe madeira das florestas de não sei de onde, a água é do rio Nilo, o óleo é santo, é de Jerusalém. Mas isso é tudo uma mentira de uma feitiçaria. E quem puser a mão nesse fogo não se queimará. Meu amado, o que vai sair de bolha aqui vai ser terrível. É porque as pessoas às vezes têm Alzheimer de Deus, esquecem-se de Deus. E não dá para fingir que é espiritual, ou é ou não é. Então, 5 minutos já se passaram, tem 1 minuto. Então, às vezes, sabe que o Papa disse isto aos cardeais lá em Roma: vocês têm Alzheimer de Deus, vocês se esqueceram de Deus, vocês vivem numa luxúria e se esqueceram de Deus. E às vezes as pessoas se esquecem de Deus, porque tem Alzheimer, uma doença terrível. Aquelas 3 irmãs que viviam juntas, vocês sabem dessa história, né? Que uma ia sair da banheira quando tomou banho e falou: ô Maria, eu estou entrando ou saindo da banheira? Aí a Maria respondeu, eram 3 irmãs: eu vou aí em cima para ver. Aí ela subiu, quando chegou no 4º degrau, ela perguntou à Vitória: Vitória, eu estou subindo ou descendo as escadas? Aí a Vitória estava lá embaixo e falou assim: Deus me livre se eu vou ficar doente como as minhas irmãs. Eu não quero ter esse problema. Quem é que está batendo aí na porta? Não quero ter esse... Deus me livre de ter o problema das minhas irmãs, estão esquecendo tudo. Quem é que está batendo aí na porta? Ui, que bom que eu ria. Quem está batendo aí na porta? Estava mais esquecida que as irmãs. Deus é maravilhoso. Teixeirinha, segura aí, come açaí, que é para não ficar com esse negócio de esquecer as coisas. Castanha do Pará é muito bom, né? Castanha do Pará, amendoim. Então, meus amados, chegamos ao momento de praticar os ensinamentos. Eu vou lhe dizer pela 5ª vez, eu tenho uma convicção que eu não tenho saída. O único jeito, bispo, é a oração. Nós podemos arranjar aqui sabe? Não dá. Deus não funciona com jeitinho humano. Ele tem as regras dele. E depois quem pisa nas regras dele quebra alianças. Quebrou a aliança, abriu brecha, o enganador vem e te perturba, porque ele é perturbador, agitador, acusador, é a função dele. Amém? Eu estou muito feliz, amado. Vamos então agora para a guerra. Temperatura ainda está boa, todo mundo, ninguém morreu congelado, graças a Deus. Quem é que está batendo aí hoje? É tempo de oração. Glória a Deus. Te adoramos, Pai, com ações de graças. Com ações de graças, Deus. Com ações de graças, Pai. Engrandecemos o Criador, Pai. Engrandecemos o Criador. Bendizemos por esta obra maravilhosa, Pai. Por esta obra maravilhosa, Deus. Por esta obra maravilhosa. Pelo chamado santo, Pai. Pelo chamado santo, Pai. Pelo chamado santo. Pelo chamado santo, Pai. Pelo chamado santo. Glória a Deus.
cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. E os meus lábios proclamarão celebram os céus as tuas misericórdias, ó Senhor. Vamos agora, momento de oração episcopal. Vou convidar os bispos da igreja. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Porque nesta casa, nesta manhã, Senhor, há muitos Neemias, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu tens gerado dentro do coração de cada um aqui presente possibilidades além da imaginação, Senhor. Nesta hora, Pai, eu quero Te pedir pelos lares, Senhor. Como temos visto, Senhor, os lares do Teu povo sendo atacados, Senhor. Desarmonia, Senhor, brigas, discussões, afastamentos. Senhor, nós repreendemos agora todo espírito contrário ao Teu dentro dos nossos lares, Pai. Repreendemos o espírito, Senhor, que tem tentado tirar a alegria de alguns e voltar para suas casas, Senhor. Repreendemos também, Senhor, a doença que tem afastado os Teus filhos, Pai. Senhor, a nossa família é uma bênção, Senhor. Nós não abrimos mão da nossa família, Senhor. Nós não nos calaremos, Senhor. Nós vamos reconstruir os muros de cada família, Senhor. Estamos aqui orando, Senhor. Aquela mãe, Senhor, que está sofrendo por um filho envolvido nas drogas, Senhor. Aquela mãe, Senhor, que acha que já perdeu o filho, Senhor, para a vida secular, para o homossexualismo, para o lesbianismo. Senhor, nós cremos que Tu estás preparando que pereçou, Senhor, infinitamente mais, Senhor. Nós queremos ver dentro do nosso lar, Senhor, a Tua provisão, a Tua bênção, Senhor, a harmonia, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, que as pessoas do mundo olhem e vejam: esse lar é diferente, esse lar foi erguido por Deus, esse lar é uma bênção. Nós recebemos isso, Senhor, para a nossa casa. Senhor, nós recebemos agora, Senhor, um renovo, Pai. Mulheres submissas, homens que amem as suas mulheres, que sejam provedores, que amem os filhos, filhos que reconheçam e honrem seus pais. Senhor, que nós agora, Pai, possamos ver a nossa família como Tu as vê, benditas do Senhor, Pai. Nós tomamos posse de lares refeitos, restaurados, casamentos, relações, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
Pai, a Tua palavra é perfeita, Senhor. Aquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento, Pai, é perfeito para que a nossa vida possa fluir, para que tenhamos lares abençoados, para que vejamos toda a provisão dos céus. A Tua palavra nos ensina tudo, Pai. E que neste dia todos nós estejamos com corações totalmente abertos, porque a Tua palavra diz que nós não podemos ser infrutuosos. Pelo contrário, temos que ser árvores frutíferas, Pai. E assim, Senhor, como nós já declaramos através da oração da bispa, lares frutíferos, lares abençoados, lares onde haja total unidade, eu quero declarar também agora esta unidade, Pai, na igreja do Senhor. Porque enquanto eu estava sentada ali, o Senhor falava ao meu coração, unidade na igreja. Porque o inimigo sabe que onde não há unidade, há destruição, há divisão. E neste dia eu quero declarar em nome de Jesus a unidade do corpo de Cristo. Que não haja divisões em nosso meio, que não haja contendas em nosso meio, que todos nós vivamos de modo digno do Evangelho de Cristo. Que estejamos firmes em um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito que faz com que a nossa vida dê muitos frutos, frutos de justiça. Que estejamos unidos como em uma só alma. Isso quer dizer todos com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo de viver a vontade do Senhor, de sermos canal do fluir de Deus. Que todos nós estejamos, Pai, unidos em uma só alma, Pai. Que cada pessoa que entrar neste ministério tenha esse sentimento. Eu quero estar unido ao meu irmão em uma só alma. E que todos nós, Pai, lutemos juntos pela fé evangélica, Pai. E só poderemos lutar juntos pela fé evangélica se estivermos todos com o mesmo pensamento, no mesmo espírito, porque um exército dividido não pode prevalecer. O nosso exército tem que estar unido para que vençamos todos os intentos do mal, para que possamos crescer fortes. Senhor, a Tua palavra diz que contra a igreja as portas do inferno não podem prevalecer. E eu sei, Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja unida, contra uma igreja que tem raízes profundas no Senhor, no Evangelho da graça, Pai. Por isso eu declaro, Senhor, unidade no nosso ministério. Todas as áreas, todos os setores, todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma, desde o membro que vem assistir ao culto, até a liderança da igreja, que estejamos todos unidos, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E se você está em concordância comigo, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, a brilhante estrela da manhã. Senhor Deus, aqui nós aprendemos, Pai, que os nossos olhos têm que estar postos em Ti. A nossa confiança e esperança estão em Ti. Não estão no mundo, não estão, Senhor, naqueles que dizem, Senhor, palavras que nos ferem, que nos magoam, mas tem que estar em Ti, Senhor.
E é isto justamente que aqui estamos fazendo. Estamos colocando a nossa esperança no Senhor. Estamos crendo que Deus está dando o escape, o livramento, a provisão, o sustento, Pai, para cada uma das nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por este altar, obrigado por este ministério. Nós engrandecemos a Ti, Senhor, por pertencermos a esta família da fé. Obrigado, Senhor, porque aqui temos a direção certa para todas as decisões que precisamos tomar na vida, e tenhamos bom êxito em tudo aquilo que realizarmos, Pai. Por isso te agradecemos, por isso te bendizemos, por isso, Senhor, ó Deus, não recuamos, não, Senhor, nos intimidamos, mas avançamos, porque temos a certeza que é o Todo-Poderoso, o Deus imutável, aquele que criou os céus e a terra, Ele está em nós. Ele está nos capacitando neste dia. Obrigado, Jesus, porque saímos daqui fortalecidos, saímos aqui plenos, convictos da nossa posição espiritual. Saímos aqui, Senhor, para chamarmos a existência e tomarmos posse de todas as nossas heranças, Pai. Aquilo que o Senhor já outorgou sobre a sua igreja, ó Deus, as bênçãos espirituais, Senhor, para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse de uma vida farta, plena, Pai. Repreendemos, Pai, todo gafanhoto, todo saquetel furado, ó Deus, toda dívida caia por terra. Nós liberamos agora uma palavra de autoridade para cada lar, para o nosso ministério, declarando que as janelas dos céus estão abertas, derramando bênção sem medida. Por isso nós tomamos posse, Pai, de uma vida farta, de uma vida próspera, de uma vida, Senhor, com fartura, para que possamos emprestar e não tomarmos emprestado. Em o nome de Jesus, nós e a nossa casa, Senhor, somos abençoados com o crente Abraão. Por isso, com fé, Senhor, nós cremos que para cada uma das nossas necessidades, o Senhor já supriu, o Senhor já supriu, diga, o Senhor já supriu cada uma das nossas necessidades, em nome de Jesus. Sim, Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que preparas uma mesa para nós farta diante dos nossos inimigos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque esta palavra veio selar os nossos corações. A oração reorienta, ó Deus, o nosso entendimento, os nossos planos e projetos aos projetos e planos de Deus. Por isso, Senhor, entendemos que pela fé que tudo aquilo que nós planejarmos, nós seremos bem-sucedidos. Porque antes de planejarmos, nós submeteremos aquele que tem a palavra certa, aquele cujos planos não falham, ó Deus. Por isso nós entendemos pela fé, assim como o universo foi criado e formado pela Tua palavra, nós entendemos que as brechas estão sendo fechadas nesta manhã. Nós entendemos que o Espírito Santo, através deste ministério profético, está despertando as famílias deste ministério para um comprometimento com o reino, porque nós sabemos que quando o reino é priorizado, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Por isso, Senhor, nós nos apropriamos aquilo que pelo nosso Deus já foi feito lá na cruz, ó Pai. Nós confessamos e cremos para vivermos, ó Pai, as bênçãos e os benefícios deste novo pacto. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cada família, cada coração, cada jovem,
cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos irmãos estão mobilizados nesta visão, na visão da oração, na visão do submetimento. Estamos aqui, ó Deus, para sermos pastoreados, e por isso nos inspiramos, ó Pai, nestes exemplos de fé, exemplos que primeiro passa pelo Senhor lá, ó Deus, na sua intimidade, na sua comunhão, onde separaremos, ó Deus, a nossa oração, o nosso quarto de hora. Sim, Senhor, queremos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e também, Senhor, este exemplo passa pela liderança da igreja. Por isso, Senhor, que cada família seja despertada para este comprometimento, Senhor, para que assim possamos avançar, para que assim possamos entrar pelas janelas das casas, para que assim possamos nos apropriar de tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam, e que vidas sejam salvas e transformadas e regeneradas pelo Teu Espírito, Senhor, e aqui elas encontrem, ó Pai, uma visão, um propósito, um sentido de vida para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em concordância com esta oração eu oro a oração de Davi em Salmos 31, que diz: como é grande a tua bondade, que reservas aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, nos esconderijos ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. O Senhor preserva os fiéis. Amai o Senhor, vós todos os santos, sede fortes, vigorize-se no vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sim, Senhor, de acordo com esta palavra, eu oro a Ti, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa nação. Nós cremos, Senhor, nós temos a visão de que esse país será transformado, que essa cidade será transformada, que o nosso bairro será transformado. Senhor, nós não aceitamos viver debaixo de medo, Senhor. Nós não aceitamos viver, Senhor, debaixo dessa violência que tem ocorrido no nosso bairro, no nosso estado. Nós declaramos em nome de Jesus: armas do inferno não podem prevalecer contra os filhos de Deus. Nós declaramos o ministério angelical ao redor de cada família da nossa igreja. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, esta rua sendo guardada pelos Teus anjos, cada um que vier à Tua casa, Senhor, guardada pelos Teus anjos, porque a Tua palavra diz que o Senhor preserva os fiéis, e nós somos os fiéis, Seus filhos, Senhor, e cremos que somos guardados por Ti, Senhor. Toda arma do inimigo, todo dardo já caiu por terra. Nós declaramos em nome de Jesus pessoas corajosas, pessoas valentes, que estejam dispostas a se posicionar diante deste mundo e fazer a diferença neste bairro, fazer a diferença neste estado, fazer a diferença nesta nação, pois nós cremos que o Brasil pertence ao Senhor. É assim que oramos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Glória. Ora mas tendere queri andarás. Pai, nós queremos nessa manhã Te louvar e bendizer, antes de mais nada, pela palavra ministrada ao nosso coração. Ei, Jesus, estamos aqui, ó Pai, na nossa fortaleza. Essa é a nossa Suzana essa manhã. E nós estamos aqui, ó Pai, pedindo ao Senhor, assim como Teu servo Neemias estava buscando ao Senhor, ó Deus, buscando a Tua face. Nessa manhã a Tua igreja se encontra aqui também, ó Deus. Não, ó Pai, obstante a como ele estava ali, vendo aquelas situações, ó Pai, que estava vivendo, a Tua palavra estava totalmente, ó Pai, indo contra aquilo que ele estava vendo.
as palavras que estavam chegando ao seu ouvido, ao seu coração. Nós agora também, ó Pai, vamos contra tudo aquilo, ó Deus, que é contra a Tua palavra em nossas vidas. Nós vivemos no ministério profético. A Tua palavra, Pai, a nosso favor é um ministério profético, Pai. E nós recebemos a visão do Todo-Poderoso desde o dia 1º desse ano. E nós não abrimos mão daquilo que o Senhor tem dito ao nosso respeito. A cada dia, Pai, que ouvimos a Tua palavra, o Senhor tem profetizado sobre nós. Portas abertas, mudanças, coisas grandes para o nosso ministério. Então nessa manhã nós tomamos posse em nome de Jesus, de cada promessa sobre nossas vidas. Ó Pai, eu oro agora juntamente com a Tua igreja, sobre a nossa liderança, sobre o nosso apóstolo, sobre a bispa desse ministério. Ó Deus, cada dia mais com ousadia, com intrepidez, ministrando a Tua palavra aos nossos corações. Nós somos um grande exército nessa terra. A igreja que Tu vive é a igreja dos últimos dias, Pai, a Filadélfia nesta terra. Nós estamos aqui ministrando a Tua palavra, Pai, que traz herança. Ó, estamos aqui mexendo na última reforma antes da Tua volta, Pai. Ó Deus, ministra o coração dos Teus servos, saúde, paz, alegria, que a unção do Senhor a cada manhã renove o coração deles, em o nome de Jesus. Que o sonho que o Senhor tem, Pai, ministrado ao coração dos nossos líderes, seja estabelecido o mais rápido possível. Ó Pai, nós vemos toda hora o Teu servo falar dessas antenas. Deus, Tu podes trazer o recurso dessas antenas, e nós tomamos posse do recurso para essas antenas. Nós temos orado para que o Senhor toque no coração de uma pessoa, assim como o Senhor tocou em várias pessoas. Nós temos exemplos bíblicos, Pai, e o Senhor já acabou nessa manhã de ministrar mais uma vez aquela senhora lá em Jerusalém. O Senhor pode tocar em alguém, ó Pai, nesse Brasil ou no mundo aonde esta palavra está chegando agora, uma pessoa que tem todos os recursos para que a palavra da graça corra e invada o mundo, nos 4 cantos dessa terra, que ligue para cá, que encontre o nosso ministério. Ó Deus, o Senhor faz infinitamente mais. Nós estamos debaixo dessa palavra, nós acreditamos no mover de Deus, no sobrenatural de Deus. Toque agora no coração daquele milionário, daquela pessoa que o Senhor diz vai ajudar o ministério nessa terra. Direciona esse lugar, direciona a nossa igreja, direciona o nosso ministério. Abra as comportas do céu. O Senhor diz que há portas no céu, há portais no céu, e nós estamos aqui pedindo que o Senhor abra agora sobre o nosso ministério, no nome de Jesus. Oh Deus, eu oro também pelos bispos dessa igreja, pelo bispo nacional, sua esposa também, sua família. Nós cobrimos com a nossa oração, com o nosso amor também, com a nossa alegria. Oh, o bispo André, a bispa Cristiane, a cada pastor desse ministério, a família apostólica, oh Deus, que estão aqui, oh Deus, de frente, estão aqui, oh Pai, na batalha, como disse o nosso apóstolo, estão em guerra, mas estão lutando e vencendo, porque o Senhor vence com eles, o Senhor vence por eles, o Senhor já decretou a vitória desse ministério, e a alegria do Senhor é a nossa força, e nós não abrimos mão de uma vírgula também, ó Pai, da Tua palavra. Nós como igreja também, ó Pai, com a missão apostólica da graça de Deus, cada igreja, Pai, aqui no Brasil, desde o Iapoque ao Chuí, as igrejas no mundo, ó Pai, quarta-feira eu ouvi o Teu servo, Pai, falar aqui, que tem sonho de abrir uma igreja ali na Barra da Tijuca. Ó Deus, começa a levantar esse sonho, começa a levantar, ó Deus, há um lugar ali, ó Deus, esperando pela graça do Senhor. As pessoas estão ali, que tem riquezas, que tem imóveis, que tem veículos, tem muitas coisas, mas precisa da herança do céu, que é a graça de Deus, que muda a história de um homem, que faz ele entender que o sacrifício da cruz é único e é poderoso para fazer o infinitamente mais. Ó, eu ouvi também aqui quarta-feira o Senhor, Pai, usar da boca do Teu servo, que vai abrir uma catedral ali na África. Nós recebemos ali em Angola uma grande igreja Cristo Vive, assim como em Moçambique. Abra também, ó Pai, uma igreja ali na terra do Teu servo, aleluia. É o sonho do Teu servo, é o sonho da nossa igreja, é o nosso sonho também. Nós somos um no Senhor, como orou a bispa Ana aqui, nós somos um no Senhor. Quando um é honrado, todos nós somos honrados. Quando chora, todos nós choramos também. E quando o Teu servo está feliz, nós também estamos felizes. E nós tomamos posse nessa manhã
de um grande milagre para o nosso ministério, no nome de Jesus. Em concordância, meu Pai, com esta oração como um incenso à Tua presença, Senhor. Senhor, nós estamos aqui por uma causa nobre, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui pela salvação de almas à volta do mundo, ó Pai. É um milagre, Senhor, que Tu podes operar por meio da instrumentalidade desse ministério profético e apostólico da Tua graça, meu Pai, de salvar vidas, meu Pai, no nosso país e à volta do mundo, meu Pai. Em concordância, meu Pai, o quanto eu já fui ministrado nesta manhã, meu Pai, eu levanto também a minha voz nesta guerra, meu Pai querido, reconhecendo que nós não temos outra saída, Pai, se não for a força da oração, meu Pai. Esta oração da fé, movida pelo amor, meu Pai querido, rasga os céus, move as tuas mãos, faz os teus olhos olhar para este lugar, meu Pai, e esquadrinhar o coração do teu filho, profeta, máter deste altar, meu Pai, e fazer, meu Pai querido, realizar a satisfação dos seus sonhos espirituais, ministeriais, meu Pai querido, neste país, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu Pai, começa a dar um sinal, Senhor. Comece a dar um sinal, meu Pai. Comece a dar um sinal, meu Pai. Nem que seja do tamanho de um palmo de uma mão, Senhor. Como fizeste com Elias. Tu pode parar o sol. Tu pode parar a lua pela oração que se faz neste lugar. Neste pacto, Senhor, de maiores e superiores promessas, Pai. Senhor, atendeu Elias, atendeu a Josué, atendeu a Neemias. Tu pode atender o nosso apóstolo, meu Pai, aqui nesta terra, meu Pai, em o nome de Jesus. A Tua vontade é boa, Pai. A Tua vontade é agradável, Pai. E a Tua vontade é perfeita, meu Pai. E fazer a Tua obra pela graça, meu Pai, é fazer algo perfeito, meu Pai. É fazer algo que está no Teu coração, meu Pai. É valorizar a obra de Cristo no Calvário. Pai, derrama esta bênção, Pai. Derrama esta bênção, Pai. Consuma esta obra, meu Pai, para o ministério Cristo vive, meu Deus. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. O apóstolo Tiago disse que a oração da fé, Pai. O apóstolo Miguel Ângelo diz hoje, Senhor, a força, a maior força, Deus, é a nossa oração. Obrigado, Jesus. Estamos aqui nesta manhã em oração a Ti, Pai. Estamos nos colocando, Deus, na brecha, Pai. Deus, nós estamos aqui como Neemias, Senhor, como reparadores de brechas, Deus, para dizer que a nossa igreja, Andanai, não é apenas uma igreja, mas é a igreja levantada por Ti, Senhor, para esta última reforma protestante, Pai. Deus, que seja gerado neste momento o coração de cada um sentimento tal de Neemias, de compromisso com esta obra. Quem sabe alguém que tem nos acompanhado pela internet, Senhor, que já tem se alimentado deste ministério, possa ouvir com sonido claro que chegou o momento, chegou a hora, Deus. Tu estás levantando nesta manhã, Pai, uma grande sementeira espiritual. Tu estás manifestando, chegou o tempo, Senhor. Chegou o tempo, Pai. Como Tu fizeste, Senhor, com aquela viúva que Tu preparastes para servir Elias, Deus. Eu sei que tem pessoas do nosso meio nesta manhã, Pai, que vão acreditar neste chamado, que vão acreditar nesta visão, Pai, que vão se envolver, porque nós temos muito a fazer, Pai. Este ministério apostólico, 39 anos, Deus, de história, de graça de Deus.
eis-nos aqui, Pai. A palavra foi lançada, a palavra profética foi lançada, e é Tu que garantes o resultado, Senhor. Eu creio, Pai, eu recebo para a minha vida, Deus, e eu compartilho grandes conquistas, Pai, grandes conquistas, grandes sinais, prodígios e maravilhas, Pai, na vida daqueles que crerem, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu vou dar a bênção final. E quem puder ficar mais um minuto, vamos cantar um corinho, um hino. E quem tiver que voltar à sua casa, por gentileza, fique em paz. A minha gratidão, palavra final, por todos os que entenderam que a consagração é parte da nossa vida eternamente. Lembre-se do que eu disse: o diabo não dá paz e só vence quem entra nesta guerra determinada a vencer, a guerra da oração. Então, seja firme. Muito obrigado por você estar aqui conosco, amar a igreja, amar o apostolado, amar a palavra, amar o reino e amar a salvação de vidas. Estenda as suas mãos para o altar. Deus eterno, justo, vivo, verdadeiro, eu quero particularmente, oh Deus, te agradecer, porque o meu coração está em paz, porque todos os sonhos, todos os projetos têm o sim e têm o amém. Eu estou voltando para o meu lar, oh Deus, engrandecendo-te, Pai, porque não há a palavra dúvida no meu coração, não há. Eu tenho convicções e certezas inabaláveis. Eu creio que esta convicção foi passada a todos os corações. Agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem na vida de todos que aqui estão presentes ou à distância, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus.